Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, vamos resolver esta questão da geometria, que diz o seguinte, qual é a altura da antena? Nós temos aqui um prédio, você está observando aqui um prédio. Esse prédio ele tem 34 metros de altura. Acima desse prédio, tá? Na parte de cima, foi colocada aqui uma antena. Observe isso aqui que eu estou mostrando para vocês na setinha aí, ó. Foi colocada uma antena. Esta antena, ela está projetando aqui, ó, uma sombra. Assim como o prédio também projeta uma sombra. A sombra do prédio, o seu tamanho, a medida desta sombra é de 8,5 metros, tá? Então, num certo momento, foi medido a sombra do prédio, que é 8,5, e a sombra deste poste que está acima do prédio, que é este pedacinho aqui, ó, que você está vendo, essa hastezinha aqui, de 35 centímetros. Foram feitas essas medidas. E nós queremos saber exatamente qual é a altura desta antena nessas condições, tá? Então, nós temos aí um prédio. Esse prédio tem 34 metros de altura, ele está, num certo momento, projetando uma sombra, o prédio uma sombra de 8,5 metros, e a sombra lá daquela antena, daquela hastezinha que está acima do prédio, é 35 centímetros, representado por esta hastezinha bem pequenininha aqui, ó. Então, nós queremos descobrir qual é a altura da antena. Então vamos à resolução. Bom, geralmente, quando você encontra questões do tipo a altura de um prédio ou de uma árvore e a sombra, essas questões são resolvidas através da semelhança de triângulos, tá? Que seria uma forma de resolvermos esta questão. Porém, observe aqui que tem um diferencial aqui, que no nosso caso, a sombra aqui do outro objeto está acima da figura que também está projetando uma sombra, tá? Então, nesse caso, nós vamos preferir aqui, ó, através de uma outra resolução, tá? Nós vamos preferir, ao invés de semelhança de triângulo, nós vamos usar aqui o teorema de Tales. Eu já vou explicar para vocês, tá? Observe que isso que aparece aqui, ó, esse de vermelho que aparece aqui, representa os raios solares, tá? Aqui, num certo momento, esses raios solares vão projetar essas sombras. Estamos considerando, tá, esses raios solares como sendo raios paralelos, tá? Então, nesse caso, vocês vão observar na figura o seguinte, ó. Vocês vão observar esse triângulo aqui nesta figura. Ó, vou marcar aqui um triângulo, incluindo com o valor da antena lá em cima, tá? Incluindo com o valor da antena, nós vamos ter este triângulo aqui, ó. Este triângulo maior, esse triângulo maior que eu coloquei de azul para vocês. E aqui, ó, é a sombra do prédio, tá? A sombra do prédio, que é essa parte aqui, ó, essa parte aqui é a sombra do prédio, e a parte total é a sombra do prédio mais a hastezinha lá em cima. Então, estou formando aqui, ó, dois triângulos semelhantes, tá? Esse triângulo aqui, eu vou destacar, esse triângulo aqui, ó, esse triângulo menorzinho, que eu estou destacando de vermelho, tá? Esse triângulo menorzinho, um triângulo retângulo, tá? Que tem um ângulo de inclinação. Esse ângulo de inclinação é dos raios solares. E esse triângulo maior, tá? Que também vai ter uma inclinação de mesmo valor, tá? Esse ângulo aqui, ó, do triângulo retângulo maior é a mesma inclinação, uma vez que isso aqui são raios solares que são paralelos, tá? Como os raios solares são paralelos, então em relação à horizontal, esses ângulos aqui, ó, são iguais. Isso significa que esse triângulo maior é semelhante ao triângulo menor, uma vez que ambos
possuem dois ângulos em comum. Então nós temos o seguinte, nós vamos pegar aqui essa representação que fizemos ali, tá? Nós temos aí essa inclinação igual a essa inclinação, que aqui representa os raios solares. Este pedacinho aqui, ó, que eu vou marcar aqui, este pedacinho aqui pequenininho vai representar a altura desta antena aqui, ó, a altura da antena do prédio, tá? Nós temos aqui um triângulo retângulo. Daqui até aqui, ó, ali naquela parte de cima é a antena, e essa outra parte restante aqui é a altura, ó, essa que eu vou marcar aqui para vocês, é a altura do prédio, que sabemos que a altura desse prédio é 34 metros. Nós temos aqui a sombra, vou destacar aqui também a sombra do prédio, que é só esse pedacinho que eu estou marcando de vermelho, aí a sombra do prédio, que sabemos que é 8,5 metros, tá? É 8,5 metros, e essa aqui é a sombra do prédio que tem altura de 34 metros. E nós temos aqui a sombra, apenas a sombra do postezinho, ou seja, da antena que está acima do prédio, que é 0,35 metros. Por que 0,35 metros? Observe que as medidas aqui estão 8,5 está em metro e a sombra do poste está em centímetro, 35 centímetros. Você deve estar lembrando que um metro corresponde a 100 centímetros, tá? Então você deve estar lembrando que um metro é 100 centímetros. Então, para eu transformar centímetro para metro, eu divido por 100. Então vou pegar este valorzinho aqui, ó, que é 35 centímetros, 35 eu vou dividir por 100, tá? Para dar a resposta em metros. Dividir um número por 100, a vírgula desloca duas casas para a esquerda, então a vírgula vai ficar aqui, ó. Aí aqui atrás eu coloco um zero, então vai ficar 0,35. Que é este valor aqui, ó, que colocamos aqui, ó, 0,35. Então a sombra do poste é 0,35 metros, que corresponde a 35 centímetros, e a sombra do prédio é 8,5 metros e a altura 34 metros. Tá? Então vamos pensar aqui na seguinte situação. Nós temos aqui, ó, duas retas paralelas, que são os raios solares, tá? Cortada por duas transversais. Nesse caso aqui, eu vou usar o teorema de Thales. O teorema de Thales diz que este pedacinho aqui, ó, o x está para 34, assim como este outro pedacinho aqui está para 8,5. Eu vou pegar essas duas retas que são paralelas, que representam os raios solares, que estão cortadas por pelos lados deste triângulo retângulo aí, são cortadas. Então vai formar dessa forma segmentos proporcionais. Eu vou dizer que x está para 34, assim como 0,35 está para 8,5. Vamos pegar essa figura aqui, ó, copiá-la abaixo para fazermos essas contas aí, tá? Deixa eu apagar aqui. Então vamos fazer essa projeção aqui, ó. Então tá aí a nossa figura, tá? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu vou dizer para vocês que o x, que é esta medida aqui, ó, está para 34, que é esta outra medida, tá? Pelo teorema de Thales, tá? X está para 34, assim como 0,35, que é este pedacinho aqui, ó, 0,35, tem uma vírgulazinha aqui, ó,
está para 8,5. 8,5. Tem uma vírgula aí. Horas. Nós temos divisão aqui, ó, de dois números decimais. Observe que o número de cima tem duas casas decimais, 35. E o número de baixo tem uma casa decimal. Então, você já sabe o que fazer, tá? Nós vamos igualar as casas decimais. Eu vou colocar aqui, ó, completar aqui com zero. Não tem problema nenhum eu acrescentar um zero aqui, para que ambos os números decimais tenham o mesmo número de casas decimais. E agora é só retirar a vírgula aí, tá? Então vai ficar assim, ó. Eu vou dizer que x está para 34 na mesma proporção que 35. Observe que, como as casas decimais eu igualei, eu retiro a vírgula e copio só os números. 35 está para 850. Então aqui nessa parte eu vou repetir aqui o x sobre 34. E aqui nós vamos fazer umas simplificações, tá? Eu vou dividir 35 por 5 e vou dividir 85 por 5. Você deve estar falando bem assim, mas não é 85, é 850. Mas só é acrescentar depois na resposta um zerinho, tá? Para facilitar aí o entendimento dessa parte da simplificação. Então observe, 35 eu vou dividir por 5. 35 dividido por 5, eu vou achar 7. E 85, tá? Estou pegando apenas 85. Dividido por 5, eu vou achar 17, tá? Observe que 17 vezes 5 vai dar os 85. Aí eu acrescento um zerinho aqui do lado. Se você preferir, você divida 850 por 5. Você vai achar 170. Agora, para encontrar esse x aqui, ó, o 34 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando essa fração, 7 sobre 170. Então vai ficar 34 que multiplica 7 dividido por 170. E aqui, novamente, nós vamos fazer as simplificações, tá? Eu vou fazer o seguinte, observe. 34 eu vou dividir por 2 e 170 eu vou dividir por 2. 34 dividido por 2 é 17, porque 17 mais 17 dá os 34. E o 7 aqui eu vou repetir, embaixo no denominador eu vou pegar 170 e dividir por vou dividir por 2, a metade de 170 é 85, ó. Apareceu novamente o 85 aqui, ó. Então x vai ser igual a, eu vou dividir 17 por 85. 17 dividido por 17 dá 1. E nós já vimos que 85 dá para dividir por 17, ó. É 17 vezes 5. Se você multiplicar 5 por 17, você vai achar 85. Então, 85 dividido por 17, a resposta vai ser 5. Então, vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar 7, que é este 7 aqui. E embaixo, 85 dividido por 17 deu 5. Então, a nossa resposta, x é 7/5. Então, para dividir 7 por 5, você já sabe como fazer isso aí, né? Ó, 7 dividido por 5 cabe só uma vez 5, 5, para 7, 2. Aí vai abaixar um zerinho e colocar aqui uma vírgulazinha. Aí vai ficar 4. 4 vezes 5, 20, para 20 nada. Então dá 1,4. Essa conta aqui é tranquilo. Essa conta aqui, ó, x é igual a 1,4. 1,4 o quê? 1,4 metros, que é exatamente a altura da antena daquele prédio que estávamos observando e querendo calcular o seu valor. Então, a altura daquela anteninha que está acima de um prédio que tem 34 metros é 1,4 metros. Está aqui, ó. Então, a nossa resposta para esta questão, qual é a altura desta antena aqui, ó?
A altura desta antena aí é 1,4 metros. Ou quem preferir, 1,40 m, tá ok? Então tá respondido, essa é uma questão típica, tá? Da geometria, questões que geralmente são cobradas em provas, em concursos. Espero que você tenha gostado, divulgue esta aula aí no YouTube para que possamos ser reconhecidos aí pelo YouTube. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das próximas aulas e deixe aquele like aí, ó. Eu preciso desse like para que o meu canal cresça aí no YouTube e eu dessa forma tenha condição de colocar mais aulas para vocês, tá? Eu agradeço a participação de todos. Coloquem aí abaixo comentários e até uma próxima aula.